Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site, vambora. Em breve, pessoal. Obrigado. Valeu. Na Turquia, o prefeito de Istambul, que concorreria à presidência, foi preso. Ou seja, mais um caso de políticos sendo presos, né, de forma bem questionável pela liderança política no país. Então, vamos lá. A Turquia prendeu o principal opositor ao status quo de poder, que é o Erdogan. A Romênia fez a mesma coisa. A Venezuela estava fazendo a mesma coisa. O Brasil, bem ou mal, né, tá fazendo a mesma coisa agora, depois de já ter feito uma coisa bem parecida com Lula alguns anos atrás. Nos Estados Unidos, Quase. tentaram fazer isso com o Trump, não conseguiram. Então é isso, né? Mais um país aí fazendo... O Putin já fez isso várias vezes também. Porra. O Putin, inclusive, nem prende, né? Ele prende também. Mas a pessoa morre na prisão. Prende, né? Mas enfim, vamos narrar aqui o que aconteceu na Turquia. O Ekrem İmamoğlu, que era o prefeito de Istambul, pra quem não sabe, Istambul... Constantinopla, né? Também. Tá liberado na piada esse episódio? Sim. É a cidade da Turquia que fica na Europa, que era a capital do Império Otomano e tal. É meio que a cidade mais importante da Turquia, tradicionalmente falando. É a maior cidade também. E é a cidade mais cosmopolita. Então, dado que o Erdogan é um cara mais conservador, mais ligado aos setores islâmicos da sociedade turca e tal... Mais rurais, a Constantinopla é meio que a oposição natural dele. Extremo oposto. E a capital da Turquia não é em Constantinopla, né? Hoje em dia, exato. É Ankara. Fica lá no meio da Anatólia, né? Da Anatólia. Perfeito, pessoal. Península da Anatólia. Enfim, então, vamos narrar. O prefeito de Istambul foi preso enquanto aguarda julgamento por acusações de corrupção e foi afastado do cargo no domingo, prejudicando uma possível candidatura... Essa tradução é feita pelo Google Tradutor, tá? Então... Tá uma bosta. Na próxima eleição presidencial da Turquia. E ele era o principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan. Então esse prefeito, Ekrem İmamoğlu, foi preso na sua casa quarta-feira, 4 dias antes de ser nomeado candidato presidencial da oposição política na Turquia. Ele negou as acusações contra ele, que os oponentes do Erdogan chamaram de estratagema para atrapalhar a candidatura presidencial de um político popular. Então, ele foi preso sob acusações de corrupção, enquanto ele ainda aguarda julgamento, e ainda acusam ele de liderar uma organização criminosa, supervisionar suborno, fraude, licitação de delitos financeiros na prefeitura. Não é muito diferente de coisas que acontecem no Brasil, né? Não. Vamos ser sinceros. Eu não sei quão corrupta é a política na Turquia, literalmente. A Turquia é um país, ele é relativamente parecido com o Brasil, né, em algumas coisas. Eu acho Eu sinto que o turco médio, ele é, tipo... um pouco melhor, assim, o nível dele é um pouco mais alto que o brasileiro médio, só que a elite brasileira é melhor do que a elite turca, sabe? Então, tipo, na média, os dois países são parecidos, sabe? Tem nível, mas... E a Turquia é um país grande pra caralho também, tem tipo 100 milhões de pessoas. Pensar em corrupção em sociedades islâmicas é meio... É diferente, muito diferente. Não, o velho mundo, via de regra, ele é muito menos corrupto do que o novo mundo, né? Também, e... Tirando a África. A Turquia tem um caso, tem uma situação muito esquisita, né? Muito particular dela, que diferente do resto do Oriente Médio, onde meio que as facções islâmicas definitivamente venceram, quer dizer, o Líbano também como exceção, mas na Turquia tem uma tensão muito grande entre ocidentalização, burocratização, modernização, aproximação com a Europa e, cara... Ásia, islamismo, fundamentalismo, conservadorismo, um apelo. E aí tem também a contraposição entre democracia e regimes mais autoritários. Isso é uma tensão que eu falo, isso é da República da Turquia. Não, é uma tensão otomana, propriamente otomana também. Então os otomanos tinham também a tensão entre, cara, a burocracia laica, ocidentalizada lá do Império e, cara... as tradições islâmicas, o governo pelo sultão. Localistas, entendeu? Do despotismo local, místico e tal. Então é um dilema... A Turquia projeta para a Europa um dilema que é próprio do Oriente Médio. E no Oriente Médio meio que... Não é que chegou num ponto final, mas tá vivendo uma fase onde o vértice tradicional anda por cima, sabe? Exato. Mas a Turquia ainda tem aquela pretensão de... Esse não é um episódio ainda sobre neo-otomania. Exato. E pra quem não conhece a história da Turquia também, é isso, era um império muito importante, era um império que era rival de várias potências europeias e tinha um grande pedaço do território na Europa, literalmente. Então a Grécia, a Bulgária, a Romênia, a Iugoslávia inteira já fez parte da Turquia. Então, Hungria. Hungria. Então, por motivos geográficos, eles são o país islâmico mais próximo da Europa, por motivos culturais também. E
Até geneticamente também, né? Então, sim, durante todo esse tempo de hegemonia do Império Otomano sobre os Balcãs, cara, as crianças eram sequestradas e absorvidas pela sociedade turca, entendeu? Então, sim, viravam altos burocratas, soldados. Então, os marcadores genéticos... Tipo, o turco moderno, especialmente em Constantinopla... Ele é um grego, basicamente. ele é um grego moderno, romeno, um sérvio. Ele é bem diferente do turco lá do interior da Anatólia, que é um turco mais raiz, né? Exato. Mas, enfim, e aí, quando o Império Otomano acabou na Primeira Guerra Mundial... Teve o Atatürk, que foi tipo Getúlio Vargas, assim, só que, porra, Uber Getúlio Vargas da Turquia. Calma. Que ele refundou. Não, pô. Getúlio Vargas é pica. Pô, mas o Atatürk foi o cara... Getúlio Vargas é muito pica. Que ele refundou o país, assim, né, como uma república secular. Ele mudou o alfabeto, literalmente. Então, o alfabeto da língua turca antigamente era meio persa. Ele fez com que fosse um alfabeto romanizado. Então, eles usam as mesmas letras que a gente usa, com algumas diferenças, né? Tipo, tem cedilha, muito... trema, cedilha, trema e tal. Ele fez um estado laico, então não era nem um estado religioso, não, o estado era laico, ele era propositamente ateu, assim. E tinha intervenção do exército pra garantir que essas forças meio religiosas e tal não voltassem ao poder, e o Erdogan é meio que o oposto, é tipo anti-Atatürk, sabe? Ele é um cara bem otomanizante, assim, de certa forma. Até agora com poucas ambições territoriais, igual os otomanos tinham, mas pelo menos ambições religiosas e de tipo, autoritarismo político ele é. Enfim, tudo isso só pra fazer o background, né? Que isso é uma tensão muito antiga na Turquia e, naturalmente, isso se manifestaria como sendo o Erdogan, o cara que é islâmico, é do interior por excelência, versus um cara de Istambul, que é o cara mais ocidental, mais laico, sabe? É aquilo, não é como se o Imamoglu fosse, sei lá, um francês e o Erdogan seja, cara, sei lá, o Ayatollah Khomeini, mas são nuances dessa coisa, né? É um tipo, acho que estão tentando tornar o episódio mais interessante, é mais um episódio sobre lawfare, mas é um episódio também sobre política turca, questões da sociedade turca, né? Exato, mas é isso. E aí o ministro do interior removeu o senhor Imamoglu do cargo, né? Então, da mesma forma que no Brasil você vê Supremo Tribunal Federal e outros órgãos só removendo políticos no meio do mandato dele, na Turquia isso aconteceu também, o cara foi removido da prefeitura, sem um impeachment, né? Essa terminação, o Glu, denota nobreza? Cara, acho que não. Porque a dinastia é os Manoglu, né? Então, o Glu eu acho que só significa família, sabe? Família? Porque, tipo, Osmanoglu é o nome do cara que fundou o Império, tanto que era o Império Otomano, né? Tipo, Império Osmano. Sim. Mas eu acho que não denota nobreza, não. Eu não tenho certeza. Mas, enfim. E aí o que aconteceu foi, começou a ter uma manifestações gigantescas lá em Istambul, né? Então, aqui o New York Times tem uns vídeos aqui da manifestação, então você vê muitas pessoas manifestando, a polícia tentando jogar jato de água pra afastar os manifestantes e tal. Muita gente em frente à corte, em frente aos órgãos oficiais protestando. E é isso, aqui a galera tá balançando a cara do Atatürk também. E a bandeira da República da Turquia, entendeu? Exato, esse é a bandeira do Estado fundado pelo Atatürk, que é o Estado secular. Enfim, o Erdogan, até onde eu sei, ele nunca se opôs necessariamente à bandeira, né? Não. Ele não usa a bandeira otomana e tal. Mas, por exemplo, olha a cara dessa mulher. Essa mulher não parece uma pessoa turca do meio da Anatólia, né? Ela parece uma pessoa europeia normal, assim. Enfim. É o que a gente tava falando. Exato, era o que a gente tava falando. A bandeira, em defesa do Erdogan, a bandeira do Império Otomano é bem maneira, né? Mas essa também é maneira. O Império Otomano é legal pra caralho. Tem as coisas do Fluminense também, inclusive. Exato, é verdade. Retiro o que eu disse. Então, enfim, eu acredito totalmente que essas acusações são falsas, disse Emre Can Erdoğan. É porque todo mundo na Turquia tem essa coisa de... Glu. É o Glu. Eu quero saber se o Glu entendi. tipo... Você é o Fon. Você é o turcão do Novos Clássicos, você realmente sabe mais da cultura. Não sei. Queria saber. Um estudante universitário em Istambul, sabe? Então você vê, o tipo de cara que tá defendendo o cara de Constantinopla seriam as pessoas que defenderiam, tipo, a Tabata Amaral no Brasil, sabe? É o cara que mora na maior cidade, a cidade mais cosmopolita, é um estudante universitário, sabe? São as pessoas que têm um apego maior à Europa, enfim. Ele disse que temia pelo futuro do país. Uma pessoa que poderia ser o próximo presidente está agora fora da política. Não se trata apenas de Istambul, trata-se de toda a Turquia. Então, a detenção por si só não pode impedir o senhor Imamoglu de concorrer à presidência, mas ele enfrenta outros obstáculos. Um dia antes de sua prisão, sua alma mater, a Universidade de Istambul, anulou o seu diploma, citando procedimentos impróprios em sua transferência para a escola em 1990. A Constituição da Turquia estipula que o presidente deve ter concluído o ensino superior. Interessante isso, né?
é interessante, mas você vê, o tipo de coisa que... Por que é lawfare, né? Lawfare seria, tipo, guerra feita por via jurídica, né? Cara, você pega as minúcias mais bobas que você puder e você usa ela como desculpa pra impedir o cara de concorrer. Então, por exemplo, você precisa ser formado numa universidade pra concorrer, aí estão pegando a transferência que o cara fez pra Universidade de Istambul, que não foi feita da forma mais correta do mundo, aparentemente, pra, mano, anular o diploma do cara. Tudo isso pra impedir ele de ser presidente da República. Ou seja, cara, isso só é surreal, assim. E seria o equivalente a, tipo... A pessoa em alguma vez na vida já falou, tipo, pô, na faculdade... Sabe como é, né? Na faculdade teve um trabalho ou outro que eu copiei e tal. Aí você vai lá e fala, não, tá anulado. Você colou na faculdade. Você colou na faculdade, então o seu diploma tá anulado. Inclusive você vai ser preso porque, segundo o Código Penal, isso aí é falsidade ideológica. Assim, tipo, brother, quantas pessoas não passam por processos burocráticos que foram mal feitos e meio que tá tudo bem. E aí você vai lá e persegue o cara de ser candidato à presidência por causa disso, sabe? Cara, eu jamais teria imaginado que uma lei como essa, você tem obrigatoriedade de ser formado no ensino superior pra poder disputar a eleição pra presidente, poderia ser, tipo, uma possibilidade brecha, né? Você vê a autoridade que a alma mater do cara assume sobre ele, né? Então, por algum motivo, né? Sei lá, você é formado a Estácio é comprada pela família do Bolsonaro, sei lá, o Bolsonaro começa a impugnar o seu diploma, as suas informações. Ah, não, você faltou essa aula aqui, essa aula era essencial. Então, isso pra mim abre mais pra entender que, cara, talvez essa lei seja uma má ideia, assim, de forma geral. Cara, mas eu acho que... Eu gosto muito dessa lei, tá? Eu acho que qualquer lei pode ser abusada assim, cara. É aquele negócio de, tipo, a lei da ficha limpa, entendeu? As pessoas ficam, tipo, abusando da lei da ficha limpa ridiculamente, né? Eu tava tendo uma conversa nesse final de semana, parece que o STF já mudou o entendimento exatamente do que a lei da ficha limpa determina, tipo, umas 3 vezes nos últimos 5 anos, que era, tipo, hora era pra permitir fulano se candidatar, hora era pra impedir fulano, e agora eles estão mudando o entendimento da lei da ficha limpa mais uma vez pra atrapalhar, tipo, Bolsonaro se candidatar, entendeu? É isso, tipo, cara, não tem nenhuma lei que não pode ser abusada com fins de, tipo, impedir seus oponentes políticos a conseguirem poder, sabe? No fim, volta pra, cara, é aquilo, né? Todo o cara que detém o poder, ele dispõe de todos os aparatos repressivos na mão dele, que tem à disposição no Estado, entendeu? Então, um cara igual o Erdogan, que é um cara que não tem dentro dele, né, esses valores democráticos tão fortes assim, né, sendo bem gentil, cara, ele é capaz de usar qualquer coisa pra inviabilizar uma candidatura que seja de oposição. Se eu não me engano, a hegemonia dele sobre a Turquia hoje, ele já é presidente há muitos anos, né? Mas a hegemonia dele hoje é muito contestada, né? Acho que a última eleição foi bastante parelha, foi coisa de 50, 51, 49, 52, 48, coisa assim. Com esses marcadores regionais muito óbvios, né? Então a parte ocidental, cara, rejeita fortemente o Erdogan e inclusive a parte que tem a natalidade surreal da Turquia, né? A Turquia também enfrenta os mesmos problemas de natalidade na sua parte mais ocidentalizada que a Europa. Mas nos muçulmanos também tem problemas de natalidade na Turquia. Mas naquele countryside lá, curdo, onde então, o Erdogan... Só os curdos. Só os curdos conseguem. Enfim. Mas os curdos também não são grandes fãs do Erdogan. Não, mas, cara, eu já vi mapa demográfico da Turquia que... Enfim... Via de regra, a região, o countryside da Turquia tem uma situação demográfica. Tipo, o Erdogan é favorecido demograficamente, assim, via de regra. Enquanto Istambul, cara, é como se fosse, sei lá, Estocolmo, assim, em termos de costume e demografia. E aí, coloca que, cara, uma pessoa que é suficientemente desprendida de valores democráticos, ela pode usar qualquer coisa pra inibir a oposição a ela, entendeu? Sim. Dos níveis mais baixos. Nesse caso, é o único... Não é o único caso, mas é um dos casos mais descarados, assim, do que é. É como se... Eu não sei como é... Parece que na Turquia também eu li sobre isso uma vez. Mas você acha mesmo que é um dos casos mais descarados, cara? Porque pra mim o da Romênia foi sacanagem. Mas eu acho que é descarado. O da Romênia foi foda também. Mas esse caso turco é porque o presidente acabou com a independência judiciária. E isso é um movimento proposital. Tem facções fundamentalistas lá, tem, tipo, panelinhas de concurso público, de caras que são muito islâmicos e são a favor da restauração imperial otomana, e eles ocupam cargos de destaque, cara. Ou seja, tipo, o Brasil, só que ao invés de... Não, mas é sério, pô, você tá narrando o Brasil, pô. O judiciário é completamente
O judiciário não é nem um pouco independente, eles estão perseguindo os oponentes políticos do líder. Os caras que ocupam o judiciário eles têm um viés ideológico muito claro. É tipo, pô, é o Brasil? Tá falando da Turquia ou tá falando do Brasil? Então, tem semelhança. Dá pra fazer um paralelo, mas na Turquia é mais descarado, assim. É porque, é porque no Brasil você não tem um cursinho progressista. Você não tem um cursinho petista. O ERJ? Não, cara, preparatório pra faculdade, pra concurso público. Você não tem um preparatório pra concurso público do PT. Poderia ter, inclusive. O pessoal aí... Não, cara, porra. Pô, mas eu tô falando... Mas caralho, o cara se forma na faculdade e não tá preparado pra virar juiz, entendeu? Eu tô falando... Mas pra virar juiz você tem que... Sim, pode fazer estágio também. Pode fazer FGV, pode fazer PUC. Eu tô falando assim, tem o preparatório muçulmanista lá. E aí os caras se organizam em torno, Erdogan, nosso líder supremo. Quando eu virar juiz, os seus inimigos serão destruídos e tal. E eles vão tomando poder. Isso tá acontecendo na Turquia, entendeu? E parece que é muito bem sucedido. Parece o Federalist Society, só que muçulmano. Entendi. Isso parece que é muito bem sucedido na Turquia, né? E aí... Então, eu só acho que isso chama mais atenção na Turquia, porque no Ocidente as pessoas olham, caraca, é muçulmano, eles ficam apontando o dedo. Porque, cara, no Brasil, brother, é igual, pô. Poderia ser mais organizado no Brasil. O negócio no Brasil é que, tipo, no Brasil o negócio é tão enraizado, mas tão enraizado que não precisa nem ser explícito, entendeu? Sim. Não é uma tomada do poder. Não é uma tomada burocrática do poder. Só é como é, né? O viés tá aí, enxerga quem quer. Nas cortes mais altas, né? Exato. País. E aí continua. Beleza, esse cara já foi eleito 3 vezes prefeito de Istambul. Ele também teve uma série de outros processos judiciais. Que talvez ele seja bandido, né? Ele fala... Provavelmente cara. Todo político... Mas é isso. É o problema do... para os meus amigos tudo. Para os inimigos a lei. É tipo, cara, todo mundo é bandido. Se você não tá... aplicando a lei com isonomia, você não está aplicando a lei, sabe? Eu sinto que isso é uma parada que as pessoas não entendem. É tipo... você aplicar a lei seletivamente é a mesma coisa que não aplicar a lei, cara. Sabe? Enfim. Justiça é cega, né, pessoa? Pois é, exatamente. Ela cega e empunha uma espada. E... Enfim. Ele fala que nunca vai se curvar, então ele é um cara corajoso, né? Se fosse na Rússia, os caras que não se curvaram acabaram morrendo na prisão. Então o Erdogan, ele não é tão... Ou pularam do prédio, né? Pularam. Ou então morreram com ataque cardíaco no avião, né? Você viu esse caso também, né? Sim. Enfim. Se fosse na China, você podia só sumir também por 3 meses e voltar concordando, né? Sim. E aí, beleza, críticos do Erdogan, que dominou a política turca por mais de 2 décadas, há muito o acusam de usar o poder do Estado para minar seus rivais. Mas eles dizem prender um candidato presidencial para miná-lo na corrida antes que ela comece representa um novo nível de autoritarismo. E aí começa. Alguns líderes europeus criticaram a prisão do prefeito e pediram ao governo turco que mantivesse o Estado de Direito. Ué, é a Romênia. É a Romênia, pai. E a Romênia. E aí eu já até consigo ver uns caras assim com a bandeira da Ucrânia e a bandeira da União Europeia no Twitter, sabe? Mandando no Twitter, como assim, cara? Mas o caso da Romênia é totalmente diferente. O caso da Romênia tinha dinheiro do Putin envolvido. Tipo, tinha mesmo? Tinha mesmo, sabe? Quanto dinheiro tinha? Porque o cara do... O cara pró-Erdogan, né? Que acabou... Sobramos nós, assim. Somos as únicas 2 pessoas pró-Erdogan. Ele nem né? Tipo, papel, pelo menos. Eu tô falando, por que você tá botando isso? As únicas pessoas pró-Erdogan no Brasil, pelo menos os passadores de pano dessa porra, acabou sendo a gente. Que é tipo... Da mesma forma que o maluco pró-União Europeia poderia falar, mas, pô, o cara da Romênia, obviamente ele deveria ser proibido de concorrer à eleição presidencial, porque ele recebeu o dinheiro do Putin. E aí o cara pró-Erdogan poderia falar a mesma coisa. Pô, o Imamoglu, obviamente, deveria ser proibido de concorrer. Ele é bandido, ele é corrupto. E na Turquia, é um país que respeita a lei. A Turquia está sobre o mando das leis. Se você é corrupto, você vai preso, sabe? É a mesma coisa, cara. Porque todas as acusações, elas são acusações muito fracas, entendeu? O negócio da Romênia me deixa particularmente meio que chocado. Porque você simpatiza com o cristianismo ortodoxo, né? Exato. Eu me identifico muito com o povo romeno, entendeu? Não, a parada é que são as mesmas acusações que fizeram contra o Trump, que é tipo, cara, você foi eleito só por causa de dinheiro russo. Só que fizeram, tipo, 4 anos de investigação do Trump e não conseguiram achar nada contra o Trump, sabe? Contra esse cara romeno, talvez até achem alguma coisa. Mas quanto dinheiro era, sabe? E aí você vai proibir o cara de concorrer? Me parece igual a coisa que o Erdogan tá fazendo. Igual. A única diferença é que o Erdogan é um cara, e ele é um cara conservador, e na Europa não é um cara, é tipo... É uma oligarquia, e eles não são conservadores, são progressistas, mas é igual, é a mesma prática, e essa prática é idêntica ao que rola no Brasil, dos 2 lados, tá?
Eu não tô nem fazendo uma crítica, tipo, exclusiva ao Alexandre de Moraes. Os dois lados fazem a mesma Você pode coisa. fazer uma crítica à Lava Jato. Lava Jato que desrespeitou um pouco da isonomia, né? Totalmente, pô. E criou esse estado de anomia e disrupção do judiciário do Brasil. Totalmente. O precedente foi criado pelo juiz Sérgio Moro. E agora a gente Pelo Moro e pelo Deltan Dallagnol, pô. Que agora estão... Um abraço. Que agora estão fudidos. Que agora, né? exato, Tão é a faca de dois gumes, né? Tão fudidos. Não, o Sérgio Moro provavelmente vai virar governador do Paraná. Cara, eu sei que tá falando de Turquia, enfim. Misturando com o Sérgio Moro vai ficar um episódio muito maluco. Muito atual, sabe? É o tema dois tempos. Na medida que o poder ele foi migrando do campo propriamente democrático, né, do parlamento e do executivo pro campo jurídico, as disputas de poder se tornaram disputas jurídicas que não tem nenhum mérito, sacou? Não tem nenhum mérito... É político, né? É político, exato. Não tem nenhum mérito tipo, não, vamos analisar os fatos friamente. Pô, racionalmente você não consegue obter uma resposta definitiva, não? Não sei, fica... Mas entendeu? É isso, é tipo, na medida que em algum momento existiu uma boa intenção, tipo, não, vamos despolitizar certas coisas e colocar no campo jurídico, porque o campo jurídico é composto por doutores da lei, né, como o excelentíssimo Turcão Vitor Antunes, que são pessoas isentas, né, extremamente inteligentes, possuidoras de um conhecimento vastíssimo, sabe? Isso só que é verdade. O problema é, cara, Quando você tá nesse grau de poder, não tem isenção. Exato. Toda decisão que você toma tem repercussões imediatas no campo político, entendeu? Sim. Quando você tá processando um ladrão, quando você tá processando um cara que atropelou alguém, eu acredito que a justiça pode ser objetiva. Quando você tá tratando de alto escalão de poder, quando você tá processando político, cara, quando o processo é contra um político, o processo é político também. Exato. E aí você acaba gerando essas distorções. Cara, você precisa de uma tradição republicana muito sólida para conseguir ter um judiciário absolutamente independente. E é frágil de qualquer jeito. Pode ter um cara em Curitiba, entendeu? Que quebra a coisa, entendeu? Exato. Coloca a coisa toda a perder. Pra mim, a melhor analogia é o do anel de Sauron, cara. Que é tipo, você tem um poder absoluto, concentrado, é tipo, você deu pra pessoa mais isenta possível, que... Eu entendo o argumento de ser feito de que o judiciário, de fato, era mais isento, era menos político do que o parlamento e o executivo. Mas, cara, você bota o anel, ele te transforma, mano. Esse tá sendo um episódio profundamente schmittiano. Profundamente. Sem saber, mas ele tá sendo um episódio profundamente schmittiano. Mas é isso, pô. Mas sim, é a natureza do político, entendeu? E só um breve parênteses sobre influência turca no Brasil, tá? Você tá dizendo que nós somos as únicas pessoas que estão passando pano pro Erdogan. Porque ele não tá passando pano, né? A gente tá só criticando ele igual a gente criticou Fale por você. Romênia. Talvez eu esteja passando. Tá recebendo liras desvalorizadas. Lira turca, é uma moeda de merda hoje em dia. Mas eu já vi muçulmanos alegando que outros influenciadores muçulmanos no Brasil estão sendo... E mesquitas que estão sendo construídas em grandes centros urbanos do Brasil são financiadas pelo governo turco. Para passar a visão turca do islamismo. Que é uma visão bem peculiar, né? Diferente dos caras radicais da... Eu não ouso me meter nessas questões teológicas do Islã, que elas são muito estrangeiras. O pouco que eu sei é que, por causa da história da Turquia de ter sido um país muito mais plural e toda a experiência com Ataturk e tal, o islamismo da Turquia, ele tem uma tendência muito menos radical do que o islamismo, sei lá, do Afeganistão, da Síria... Da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita, o oposto do arabismo, né? Exato, Mas eu não sei também. Então, mas o cara que tava criticando, claramente não era, o arabista. Nem um cara do Estado Islâmico. Eu falava, cara, essa corrente aí do islamismo que tá aparecendo agora no Brasil, tem um bando de influenciador muçulmano que tá passando pano pra caralho pro Erdogan, colocando ele com um bastião da... Não, eu não sou muçulmano. Aqui, ó. E aí tá falando aqui, cara, tá rolando dinheiro. E a gente fala, o Erdogan é um cara que tem ambições territoriais mesmo. Ele é muito sutil, né? Porque olha o tempo que a gente vive, olha o tempo que ele viveu, né? Ele é líder da Turquia desde a época do Obama, né? Aquele finalzinho assim do consenso. Então, mas, pô, tem iniciativas turcas no Chipre, tem o Chipre do Norte, tem aquele pedaço da Síria. Jolani, agora chegou em Damasco com a bandeira turca, então as coisas... Tem aliança com o Azerbaijão para esmagar a Armênia, então tem várias... A Turquia, ela se finge morta para poder violar o coveiro, entendeu? Ela, em várias frontes ali, ela tá jogando, sabe? Exato. Mas enfim, cara, o que eu queria falar do episódio era basicamente isso. É tipo,
Mais uma manifestação de... Pra quem nunca viu a cara do Erdogan, é a cara dele aqui. Então é diferente dessa mulher, tá? Só pra você ver. É porque, tipo, essa pessoa podia ser uma francesa, entendeu? Podia. Enquanto o Erdogan podia ser um francês também, mas ia ser um francês meio diferente. Ia ser um francês diferenciado. A França, o francês não tem rosto. Todo mundo pode ser francês. Sim. Mas, cara, é isso. Então, o que o Erdogan tá fazendo é errado, viola os preceitos da democracia liberal? Com certeza absoluta viola. Mas... Coisa que ele nunca teve muito apreço, né? Coisa que ele sempre cagou, né? Mas a parada é... Tem pessoas que levantam a bandeira da democracia liberal e fazem igual o Erdogan. O oposto. São profundamente políticas, né? Pouquíssimo isentos. Mas eu acho que essa notícia só abre mais um ponto que é... Cara, por que que isso funciona? Por que que isso pode acontecer na Turquia? Apesar da Turquia ser via de regra um país não europeu, um país muçulmano. Cara, porque a Turquia tá num lugar fantástico, né? Para os fins estratégicos dos Estados Unidos, principalmente, a Turquia... Em todos os campos. A Turquia é um lugar brilhantemente posicionado. A Turquia tem um pezinho nos dois campos de praticamente tudo que você quiser analisar, sabe? Então a Turquia, ela tem um pé na Europa, um pé na Rússia, sabe? Tipo, ela consegue fazer o jogo dos dois lados bem. Tem o jogo terceiro-mundista. O jogo terceiro-mundista. O jogo muçulmano faz bem pra cacete. O jogo de, cara, missão de paz. O jogo de sumir com etnias. Faz tudo. A Turquia tá brilhantemente posicionada sob uma liderança capaz, cara, se projetar muito, porque é muito estratégico. O controle daquele estreito e o posicionamento ali no Mar Negro, são um dos poucos países que estão naquela região do Mar Negro, cara, permite que, inclusive o Trump tá tendo agora conversas avançadas com a Turquia para militarizar ainda mais a Turquia. Cara, o Trump tá fazendo isso no momento que o Erdogan tá, tipo, meio que dando um golpe judicial para acabar com a oposição. Você é a Turquia, cara. Você pode, entendeu? Você tá num lugar maravilhoso. Exato. Então, por exemplo, se o Brasil começasse a fazer coisas parecidas com o Erdogan... O Brasil literalmente tá fazendo, na real, né? Mas se fosse tão descarado quanto o Erdogan tava fazendo, se fosse o Bolsonaro, por exemplo, que é uma pessoa muito mais parecida com o Erdogan, né? Ele também é conservador, tem um apoio muito mais rural, apoio de pessoas religiosas e tal. Os Estados Unidos provavelmente não ia gostar. Só que a Turquia tem... É isso, é um aliado estratégico dos Estados Unidos que pode fazer coisas que outros países não poderiam fazer. A China também bem ou mal, foi assim por décadas, né? Até virar o rival dos Estados Unidos. A gente sempre fala do Nixon apertando a mão do Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung é a pior pessoa, né? A pessoa mais maligna do século XX, né? A briga é dura, mas talvez ele tenha um argumento muito forte para ser o campeão absoluto. É uma briga muito, muito difícil mesmo, mas aí o Nixon apertou a mão dele. É isso, pô. Você é China, cara. Olha o mercado consumidor que você tem, entendeu? Exato. Olha a pujança que você tem. E ainda soma o fato da Turquia ter a porra do exército gigantesco, né? Exato. A Turquia tem segunda força armada mais poderosa da OTAN, fica atrás só dos Estados Unidos. Mas, segundo os analistas de poderio bélico, né, que levam em conta, tipo, o nível tecnológico, a quantidade de máquinas que você tem e o número de soldados, a Turquia é mais poderosa que a França, né? Que seria o terceiro país mais poderoso da OTAN. Poderoso. E a França já é um país formidável, entendeu? Então... E é um país que é colonialista, né? É um país que tem o Sahel sob a sua mãozinha, um baguete com um cigarro na mão e o Sahel na outra, né? Extorquindo como pode. E a Turquia tem o mesmo tipo de pretensão. Não é militarizada à toa, entendeu? Exato. Então eu fiz o episódio hoje verde em homenagem ao Islã. Brincadeira. Mas é isso. Então, antes de você, né... É engraçado que isso é um LARP muito retardado, na minha opinião, que eu vejo no Twitter brasileiro, que é o LARP de, tipo, atlanticista, sabe? Que é o cara que tem a bandeira da União Europeia na bio, sacou? Tem vários LARPs possíveis no Twitter brasileiro. Tem as pessoas que botam a bandeira do Vaticano, pra falar, eu sou um católico tradicionalista, babá. Sim. Tem as pessoas que botam a bandeira da Palestina, que é tipo, nossa, eu sou um esquerdista, terceiro-mundista, bababá. Tem o LARP da bandeira da Rússia. Tem o LARP da bandeira da Rússia. Tem o LARP da bandeira de Israel também. É o LARP Neocon. Exato. E tem o LARP da bandeira da Ucrânia, mas o LARP mais escroto de todos é o da bandeira da União Europeia. E se você for essa pessoa... Eu percebi que você não colocou o LARP da bandeira da China na sua lista. Enfim. Se você for essa pessoa que é tipo... Nossa, mas o Erdogan... É um absurdo o que o Erdogan tá fazendo. Tipo, cara... Mas a Europa é um jardim e o mundo é uma selva. Pois é. Tô mentindo? Meu irmão, a Europa deixou a cobra entrar no jardim.
E é isso, né? O jardim mano, eles estão ameaçado. A cobra, a Europa tá com a fruto na mão, olhando assim, querendo morder. Exato. Cara, mas a parada pra mim é que, cara, por que você admiraria o ponto de poder mais decadente de todos, entendeu? Todos os LARPs são mais interessantes, são mais legais, porque você vai larpear de uma coisa que é poderosa, entendeu? É uma coisa que, caralho, né, assusta, que, nossa, os inimigos dessa força, eles sentem Mas é porque medo. esse é o LARP do Cavaleiro Branco, entendeu? Do White Knight, sabe? Que é tipo, todos são muito sujos, eu sou o mais moral de todos, eu defendo Bruxelas, a União Europeia, que jamais, o órgão mais democrático, mais polido, sabe? Do mundo, é tipo, bro, Valeu. olha no espelho antes de criticar o Erdogan, tá? Valeu, mano. Mas é isso, é pra deixar bem claro, tipo, critique o Erdogan, mas reconheça que a mesma coisa que o Erdogan faz é o quê? Os dois lados fazem no Brasil. O Putin é o cara que faz pior do que o Erdogan. Talvez o único cara que faz a mesma coisa, só que pior é o Putin, que ele prende e mata. Mas isso está sendo feito pela União Europeia na Romênia. Os democratas tentaram fazer isso contra o Trump nos Estados Unidos. É isso. Reconheça. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Esse tipo de coisa acontece na China. A gente nem fica sabendo. A gente nem sabe o nome do... Não, isso jamais aconteceria na China. É verdade. Me desculpe. Perdão. Sério. Todas as vezes que o nosso nobre líder Xi Jinping perseguiu membros do governo, era corrupção. E pro bem da missão histórica que a China tem, entendeu? O papel histórico civilizatório que a China tem. Eu acho que no nosso cronograma, que é completamente cagado de episódio, tem que ter um episódio comparando o sistema político da União Europeia e da China. É parecido, né? Tem muitas similaridades, mas muito mais do que você pensaria. Um é tipo a versão gay do outro, entendeu? E é aquilo, né? Acho que... Mas é isso, pessoal. Valeu. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br que você pode assinar o nosso programa de membros por R$8 ou NC Plus por R$25. Temos novidades saindo, então a gente tá fazendo uma lojinha de camisas aqui, que tem os primeiros modelos, uma com o logo do Novos Clássicos Show, que é bem bonito, e uma com a águia do Novos Clássicos em si. Vermelhão nosso, né? Então em breve vocês vão poder comprar essas camisas também, não só pra você ficar bonito na praça, estiloso, né? Pra você mostrar que você, cara, é um fã nosso. Vai saber quem você vai conhecer, alguém na tua cidade que provavelmente só vai conhecer pessoas extremamente inteligentes. Que foi o que aconteceu com a gente até hoje, né? Todo mundo que a gente conheceu na rua. Exato. Mas, enfim, é isso, pessoal. Nos siga no Twitter também. O meu @ é pessoa99. O meu é @novosclássicos. Eu roubei o @ do Pessoa. E muito obrigado. Valeu.